A chuva veio para baixo em lençóis o dia eu cheguei, transformando a entrada de Cascalho em um espelho de céu cinza e medos mais escuros. Minhas mãos tremeram no volante enquanto eu encostava na pequena cabana. Modesta, aninhada entre pinheiros imponentes, exatamente o que eu tinha pedido. Anônima, esquecível, segura. O cheiro de terra molhada e agulhas de pinheiro encheu meus pulmões enquanto eu saía do carro, meus tênis afundando ligeiramente na lama. Tudo que eu possuía coube em 3 malas e 2 caixas de papelão. 26 anos de vida reduzidos ao que podia ser carregado em uma única viagem. Meu cabelo loiro, escurecido pela chuva, grudou nas minhas bochechas enquanto eu mexia com a chave que o contato da alcateia havia me enviado. O metal estava frio, não familiar. Nada como as chaves de prata ornamentadas que eu havia deixado para trás. Eu não pertencia aqui. Isso era óbvio desde o momento em que eu havia submetido meu pedido de transferência para a Alcateia Crescent Ridge. Eles tinham me aceitado sem questionar. Desesperados por membros, eu tinha ouvido depois de anos de números em declínio. Eles não sabiam do que eu estava fugindo. Eles não sabiam que a 3 estados de distância, alguém ainda estava me procurando. A porta rangeu aberta, revelando um espaço que cheirava a poeira e desuso. Um cômodo principal servindo como cozinha e área de estar. Um quarto mal grande o suficiente para uma cama de casal. Um banheiro com manchas de ferrugem na pia. Estava perfeito. Ninguém pensaria em me procurar aqui. Eu coloquei minhas caixas no chão e caminhei até a janela, afastando a cortina fina. Através da chuva, eu podia distinguir outras cabanas espalhadas pela floresta. Fumaça subindo das chaminés apesar do calor do verão. Membros da alcateia procurando conforto, procurando conexão. Coisas que eu tinha aprendido a viver sem. Meu telefone zumbiu no meu bolso, meu estômago apertou antes mesmo de eu olhar para a tela. Número desconhecido. Você não pode se esconder para sempre. Eu o deletei imediatamente. Dedos tremendo tão mal que quase deixei cair o telefone. Então eu o desliguei completamente, removi a bateria e o enfiei no fundo da minha mala. Ele tinha encontrado meu número novamente. Isso significava que eu tinha talvez uma semana antes que ele descobrisse para onde eu tinha ido. Talvez menos. A batida na minha porta 2 horas depois me fez congelar no meio do movimento. Uma lata de sopa a meio caminho do armário. Olá! Uma voz de mulher, calorosa e curiosa. Eu sou Eden de 3 cabanas abaixo, vi você chegar e pensei que traria alguns suprimentos de boas-vindas. Eu me forcei a respirar, a me mover, a abrir a porta. A mulher parada na minha varanda tinha talvez 40 anos, com olhos gentis e um braço cheio de mantimentos que pareciam muito mais caros do que qualquer coisa que eu pudesse pagar atualmente. Obrigado, eu consegui, dando um passo para o lado para deixá-la entrar. Eu sou Charlotte, apenas transferida dos territórios do sul, certo? Eden colocou as sacolas no meu balcão, começou a desempacotar sem perguntar. Nós não recebemos muitas transferências de lá. Deve ser uma grande mudança. Tudo sobre seu comportamento era aberto, amigável. Isso fez meu peito doer. Eu tinha aprendido a não confiar em bondade. Está tudo bem, eu disse baixinho. Eu precisava de um novo começo. As mãos de Eden pararam em uma caixa de chá, e quando ela olhou para mim, eu vi compreensão em seus olhos. Não pena, compreensão. Este é um bom lugar para isso, ela disse suavemente. Crescent Ridge não é chique, mas nós cuidamos dos nossos, eu assenti, não confiando na minha voz. Há uma reunião da Alcateia amanhã à noite. Eden continuou, arrumando pão fresco e queijo no meu balcão escasso. Apenas uma coisa casual. Fogueira, comida, chance de conhecer a todos. Alpha estará lá. Ele gosta de conhecer novos membros pessoalmente. Meu estômago apertou. Eu não sou realmente boa com multidões. Sem pressão, Eden me garantiu. Mas eu podia ver a preocupação em sua expressão. Mas, Charlotte, aqui você é Alcateia agora. Isso significa algo.
Isso significa que você não tem que enfrentar as coisas sozinha mais. Depois que ela saiu, eu sentei no chão da minha cabana vazia e me deixei chorar pela primeira vez em meses. Lágrimas silenciosas que eu tinha aprendido a suprimir, aprendido a esconder, porque mostrar fraqueza era perigoso. Porque vulnerabilidade era uma arma que outros usavam contra você. O sol estava se pondo quando eu finalmente me levantei, lavei meu rosto e comecei a desempacotar. Eu coloquei meus poucos livros no parapeito da janela, pendurei minhas roupas no armário estreito, arrumei a cama com lençóis que cheiravam a lavanda, contribuição de Eden. Os movimentos eram automáticos, calmantes. Enquanto a escuridão caía, eu notei luzes piscando em outras cabanas, famílias se reunindo para o jantar, casais rindo nas varandas. E então, através das árvores à minha direita, eu vi uma estrutura maior, não exatamente uma mansão, mas substancial, construída de pedra e madeira escura. Nenhuma luz nas janelas, nenhum movimento, mas algo sobre isso fez os pelos do meu braço se arrepiarem. Aquela é a casa do Alfa, uma voz disse atrás de mim, e eu girei tão rápido que quase caí. Um jovem homem estava na beira da minha propriedade, mãos levantadas em desculpas. Ele parecia ter mal 20 anos com cabelo ruivo e um sorriso envergonhado. Desculpe, não quis te assustar. Eu sou Owen, eu moro na cabana do outro lado. Meu coração ainda estava acelerado, mas eu forcei um sorriso. Charlotte, sim, Eden mencionou que você tinha chegado. Ele moveu seu queixo em direção à casa escura através das árvores. Alpha não mora mais lá, na maioria das vezes. Ele tem um lugar do outro lado do território, mas aquela é a casa da família dele. Às vezes ele fica lá quando ele precisa estar sozinho. Havia algo na maneira como Owen disse, uma mistura de respeito e cansaço que me deixou curiosa apesar de mim mesma. Ele é um bom alfa, Owen continuou como se eu tivesse perguntado. Assumiu jovem depois que seu pai morreu. Trouxe a alcateia de volta da beira do colapso, mas ele parecia procurar a palavra certa. Intenso se mantém sozinho. Algumas pessoas o acham intimidante. Eu pensei no alfa que eu tinha deixado para trás. Charmoso em público, cruel em particular. Intenso poderia significar 1000 coisas diferentes. De qualquer forma, Owen disse dando um passo para trás. Bem-vinda a Crescent Ridge. Se você precisar de algo, eu geralmente estou por perto. E falando sério, venha para a fogueira amanhã. A alcateia é na verdade muito amigável depois que você supera o constrangimento inicial. Depois que ele saiu, eu fiquei na minha janela por um longo tempo, olhando para aquela casa escura através das árvores. Algo sobre isso me chamava, ou talvez me alertava. Eu não conseguia dizer qual. Naquela noite, eu sonhei em correr por florestas que eu não reconhecia, perseguida por sombras que usavam rostos familiares. Eu acordei ofegante, emaranhada em lençóis não familiares. Meu coração batendo tão forte que pensei que poderia romper minhas costelas. A cabana estava silenciosa ao meu redor. Lá fora, sons da noite filtravam pelas paredes finas, grilos, vento nos pinheiros, o uivo distante de um lobo em patrulha. Sons normais, sons seguros. Mas eu não conseguia afastar a sensação de que eu tinha cometido um erro terrível vindo aqui. A manhã chegou com luz pálida do sol e o cheiro de terra lavada pela chuva. Eu vesti jeans e um suéter velho, prendi meu cabelo loiro em um rabo de cavalo e me aventurei para explorar o território. O contato da alcateia tinha enviado mapas, mas papel não podia capturar a realidade do lugar. Crescent Ridge era menor do que eu esperava. Talvez 60 famílias no total, espalhadas por vários quilômetros quadrados de floresta e prado. A Casa da Alcateia, um edifício extenso que servia como centro administrativo e centro comunitário, ficava no coração do território. Além disso, eu podia ver jardins, uma pequena escola, o que parecia ser campos de treinamento. Eu me mantive nas bordas, observando, vendo a maneira como as pessoas se moviam juntas, a fácil camaradagem que falava de anos de história compartilhada.
Crianças brincavam em quintais enquanto pais jardinavam ou trabalhavam em reparos domésticos. Membros idosos da alcateia sentavam nas varandas, rostos virados para o sol. Parecia pacífico. Parecia tudo o que eu pensei que tinha tido antes. Você deve ser Charlotte. A voz veio da minha esquerda, profunda, medida, com uma corrente de algo que eu não conseguia nomear. Eu virei e me encontrei olhando para um homem que parecia ocupar mais espaço do que sua forma física deveria permitir. Ele era alto, de ombros largos, com cabelo escuro que ondulava ligeiramente na gola, e olhos da cor de mares tempestuosos. Seu rosto era marcante, maçãs do rosto afiadas, mandíbula forte, uma boca que parecia raramente sorrir. Ele vestia roupas simples, jeans e uma Henley escura. Mas não havia nada simples na maneira como ele se portava. Poder irradiava dele como o calor de um fogo controlado, contido, mas inegável. Eu sou Sebastian, ele disse, e eu percebi com um sobressalto que eu estava olhando para o Alpha. Bem-vinda a Crescent Ridge, minha boca secou. Obrigado. Eu consegui, odiando como minha voz soava pequena. Seus olhos me estudaram com uma intensidade que me fez querer desviar o olhar. Mas eu me forcei a manter seu olhar. Eu tinha aprendido que desviar o olhar era visto como submissão, e submissão convidava à crueldade. Mas em vez da satisfação predatória que eu esperava, eu vi algo mais piscar em seu rosto. Curiosidade, talvez. Ou preocupação. Eden me diz que você está se adaptando. Bem, ele disse que ela tem sido muito gentil. Essa é Eden. Um fantasma de sorriso tocou sua boca. Ido antes que eu pudesse ter certeza de que o tinha visto. A reunião esta noite. Eu espero que você venha. Eu sei que ajustar-se a uma nova alcateia pode ser avassalador, mas conexão é importante, especialmente para aqueles que têm sido. Ele pausou, escolheu suas palavras cuidadosamente isolados. Algo na maneira como ele disse me fez questionar o que ele via quando olhava para mim. Ele podia dizer? Ele podia sentir o medo que eu tentei tanto enterrar. Eu vou tentar, eu disse, o que era tão próximo de um compromisso quanto eu podia conseguir. Sebastian assentiu lentamente, ainda me observando com aqueles olhos cinzentos de tempestade. Se você precisar de algo, Charlotte, minha porta está sempre aberta. Literalmente. Eu estou ficando na minha casa de família por algumas semanas. Aquela ao lado da sua cabana. O mundo inclinou ligeiramente. Ao lado. O rei alfa de Crescent Ridge, porque era isso que ele era. Eu podia sentir isso em cada fibra do meu ser. Morava ao lado. Eu pensei que engoli. Owen disse que você tinha um lugar do outro lado do território. Eu tenho, mas estou supervisionando algumas obras aqui, e é mais fácil estar perto. Sua expressão permaneceu neutra, mas havia algo vigilante em seus olhos. Isso te incomoda? Sim, meus instintos gritaram. Corra, se esconda, machos poderosos são perigosos. Não, eu disse em voz alta. Por que incomodaria? Ele não respondeu. Apenas continuou a me estudar daquela maneira perturbadora, como se ele pudesse ver direto através de todas as peças quebradas que eu tentei manter escondidas. Eu deveria ir, eu disse, dando um passo para trás. Coisas para desempacotar. Claro, ele inclinou a cabeça ligeiramente. Eu te vejo esta noite, Charlotte. Não era uma pergunta. Eu voltei para minha cabana com pernas trêmulas, sentindo o olhar dele nas minhas costas o caminho inteiro. Quando eu finalmente fechei minha porta atrás de mim, eu me apoiei nela e tentei acalmar meu coração acelerado. Este deveria ser um refúgio, um lugar para desaparecer, para curar, para reconstruir alguma semelhança de vida. Em vez disso, eu tinha pousado bem ao lado do lobo mais poderoso que eu já havia encontrado. Um alfa cuja mera presença fazia meus instintos guerrearem entre terror e algo mais. Algo que eu não ousava nomear. Através da janela, eu podia ver fumaça começando a subir da chaminé dele. Ele estava em casa. E de alguma forma isso parecia tanto uma promessa quanto uma ameaça. A tarde se esticava diante de mim como uma tela vazia que eu não sabia como preencher.
Eu tentei me distrair com tarefas mundanas, organizando a pequena cozinha, dobrando roupas que já estavam dobradas, esfregando uma banheira que não estava particularmente suja, qualquer coisa para manter minhas mãos ocupadas e minha mente de espiralar. Mas meus pensamentos continuavam retornando a Sebastian, ao peso de sua presença, à maneira cuidadosa como ele tinha escolhido suas palavras, especialmente para aqueles que têm sido isolados. O que ele quis dizer com isso? O que ele tinha visto em mim que eu tinha trabalhado tanto para esconder? Por volta das 4h da tarde, eu ouvi movimento da casa ao lado. O som de uma porta abrindo e fechando, passos no cascalho. Eu me movi para a janela instintivamente, então me peguei e dei um passo para trás. A última coisa que eu precisava era ser pega espiando o Alfa. Mas a curiosidade venceu, e eu espreitei pela cortina apenas o suficiente para ver Sebastian carregando lenha de um galpão para sua varanda. Ele se movia com graça econômica, cada movimento proposital. Sua camisa esticou-se em seus ombros enquanto ele trabalhava, e eu me peguei notando detalhes que eu não deveria. A força em seus antebraços, a maneira como seu cabelo caía para frente quando ele se curvava para empilhar os troncos. Eu me afastei bruscamente da janela, calor inundando minhas bochechas. O que estava errado comigo? Eu tinha vindo aqui para me esconder, para curar, não para desenvolver uma atração inconveniente pela única pessoa cuja atenção eu absolutamente não podia me permitir. Meu estômago roncou, lembrando-me que eu não tinha comido desde a sopa da noite passada. Eu me forcei a fazer um sanduíche com o pão e o queijo de Eden, comendo mecanicamente enquanto observava o relógio avançar para a noite. A fogueira começou às 7. Eu poderia aparecer por 1 hora, fazer uma aparição, então recuar de volta para minha cabana. Simples, exceto que nada parecia simples mais. Às 6h30, eu troquei de roupa 3 vezes antes de me decidir por jeans escuros e um suéter cor creme que não apertava demais. Eu deixei meu cabelo solto, esperando que ele escondesse meu rosto se eu precisasse me misturar ao fundo. Velhos hábitos. A caminhada até a casa da alcateia levou 15 minutos por caminhos sinuosos na floresta. Eu podia ouvir a reunião antes de vê-la. Risadas, música, o estalo de um grande fogo. Meu passo diminuiu enquanto a ansiedade arranhava minha garganta. Você não tem que fazer isso, minha mente sussurrou. Você poderia voltar. Eles nem vão notar. Mas Eden notaria, e Sebastian tinha dito que me veria esta noite naquele tom que sugeria que ele saberia se eu não viesse. A clareira atrás da casa da alcateia tinha sido transformada. Uma fogueira enorme rugia no centro, cercada por toras para assentos e mesas carregadas de comida. Pelo menos 50 pessoas circulavam. Famílias com crianças, adolescentes agrupados, lobos idosos observando de cadeiras que alguém havia gentilmente providenciado. Luzes de corda tinham sido penduradas entre as árvores, banhando tudo em luz dourada quente. Parecia algo de um sonho ou uma memória do que a vida poderia ser se você tivesse a sorte de ser desejado. Charlotte. Aiden apareceu ao meu cotovelo, seu sorriso genuinamente encantado. Você veio. Vamos, deixe-me te apresentar algumas pessoas. Antes que eu pudesse protestar, ela estava me guiando para a multidão. Nomes se misturaram. Jennifer, que dirigia a escola da alcateia, Thomas e seu marido. Michael, que cuidavam dos jardins. Sarah, uma curandeira com olhos gentis e mãos suaves. Todos me receberam com um calor que parecia quase agressivo em sua sinceridade. Eu sorri e assenti e tentei memorizar rostos. Tudo isso enquanto controlava as saídas e mantinha a consciência do meu entorno. Outro velho hábito. A comida é incrível, Eden disse me levando às mesas. Todos contribuem com algo. É meio que nossa coisa. Reunir e compartilhar ajuda a manter os laços da alcateia. Eu carreguei um prato com itens que eu não tinha certeza se podia comer. Meu apetite havia desaparecido no momento em que eu entrei na clareira, mas deu às minhas mãos algo para fazer, um propósito para estar lá.
Ele está te observando, você sabe. Eu me virei para encontrar Owen ao meu lado. Sua expressão sabendo o que, Alpha Sebastian? Owen inclinou a cabeça ligeiramente e eu segui seu olhar através do fogo. Sebastian estava do lado oposto da clareira, engajado em conversa com vários membros mais velhos da alcateia, mas seus olhos, aqueles olhos cinzentos de tempestade, estavam fixos em mim. Ele tem rastreado cada movimento seu desde que você chegou. Isso é incomum para ele. Meu coração entrou em um ritmo desconfortável. Eu sou nova. Ele provavelmente está apenas sendo vigilante. Talvez. Owen não parecia convencido. Ou talvez ele sinta algo. Alfas têm instintos sobre essas coisas, especialmente os como Sebastian. Ele é mais perceptivo do que a maioria. A ideia de Sebastian sentir algo sobre mim fez minha pele arrepiar com desconforto. Eu tinha trabalhado tanto para me tornar invisível, para suprimir tudo que pudesse chamar a atenção. Venha sentar conosco, Owen disse, gesticulando para onde um grupo de jovens adultos havia reivindicado toras perto do fogo, onde o comitê de boas-vindas não oficial para qualquer um com menos de 30 anos. Eu o segui, grata pela distração. O grupo me aceitou facilmente. Jade, uma mulher de aparência feroz com múltiplos piercings que trabalhava na segurança da alcateia. Ryan e sua irmã Nicole, gêmeos que terminavam as frases um do outro. Marcus, quieto e observador, que eu descobri que estava treinando para ser o beta da Pax. Eles fizeram perguntas de onde eu era, o que eu fazia para trabalhar, como eu estava achando Crescent Ridge. E eu respondi com meias-verdades cuidadosamente construídas. Eu tinha sido contadora no Sul. Precisava de uma mudança de cenário. Ouvi coisas boas sobre alcateias menores. Ninguém pressionou por detalhes pelo que eu era grata. A noite avançava, o fogo queimando quente e brilhante. Crianças assavam marshmallows sob os olhos vigilantes dos pais. Alguém trouxe um violão e logo as pessoas estavam cantando. Velhas canções da alcateia sobre lua e floresta e pertencimento. A música me envolveu como uma mão gentil, e eu senti algo no meu peito começar a desatar. Isso era o que a alcateia deveria ser. Comunidade, segurança, lar. Posso sentar? A voz de Sebastian cortou meus pensamentos, e eu olhei para cima para encontrá-lo parado ao lado da minha tora. A conversa ao meu redor tinha se acalmado. Todos, de repente, muito interessados em suas bebidas ou no fogo. Claro, Alfa, eu disse, porque o que mais eu poderia dizer? Ele se sentou ao meu lado e eu imediatamente percebi sua proximidade. O calor irradiando de seu corpo, o cheiro sutil de pinho e algo mais escuro, mais complexo. Ele não me apertou, deixou o espaço apropriado entre nós, mas eu ainda me sentia cercada por sua presença. Você está se divertindo? Ele perguntou. Todos foram muito acolhedores, mas você não está confortável. Não era uma pergunta. Ele se virou para me olhar totalmente, e na luz do fogo suas feições pareciam esculpidas em pedra. Todas as bordas afiadas e sombras. Você está catalogando saídas, observando por ameaças, se portando como alguém que aprendeu que relaxar é perigoso. Minha respiração engatou. Ninguém nunca me tinha lido tão precisamente, tão rapidamente. Estou apenas me ajustando. Eu consegui. Ajustando-se ao quê, Charlotte? Sua voz era suave, mas havia ainda sob a gentileza. A uma nova alcateia ou a ideia de que nem todo alfa é um monstro? As palavras atingiram como um golpe físico. Eu me levantei abruptamente, meu prato caindo no chão. Eu deveria ir. Espere. Sebastian se levantou comigo, uma mão estendida, mas não tocando completamente. Eu sinto muito. Isso foi muito direto. Mas eu preciso que você entenda algo. Você está segura aqui. Do que quer que você esteja fugindo, quem quer que te machucou, eles não têm poder no meu território. Você não sabe nada sobre mim. Eu sussurrei. Não, ele concordou. Mas eu conheço o medo quando o vejo. Eu conheço o trauma. E eu sei que você se encolhe quando alguém se move muito rapidamente.
que você se posiciona perto das saídas, que você observa a todos como se estivesse esperando que eles se voltem contra você. Sua expressão suavizou-se fracionalmente. Eu sei porque eu já vi isso antes. Em outros, em mim mesmo, eu o encarei. Este alfa poderoso que comandava respeito e território e a lealdade de dezenas. Você. Meu pai não era um homem gentil, Sebastian disse baixinho. Ele governou através do medo e da violência. Quando eu tinha a idade suficiente para desafiá-lo, o dano estava feito a minha alcateia. Eu passei os últimos 8 anos tentando construir algo diferente aqui, algo melhor. Ao nosso redor, a reunião continuava, mas poderíamos muito bem ter estado sozinhos. Todos tinham se afastado estrategicamente, dando privacidade ao seu alfa. Por que você está me contando isso? Eu perguntei. Porque eu vejo você tentando se tornar invisível, e eu quero que você saiba que aqui você não tem que se esconder. Ele manteve meu olhar e eu vi algo cru em seus olhos. Compreensão nascida da experiência. Você tem permissão para ocupar espaço, Charlotte. Você tem permissão para existir sem se desculpar por isso. Lágrimas queimaram atrás dos meus olhos, mas eu as pisquei de volta. Eu não sei mais como fazer isso, então deixe-me te ajudar a lembrar. A oferta pairava entre nós, pesada com um significado que eu não estava pronta para examinar. Antes que eu pudesse responder, uma comoção irrompeu perto da casa da alcateia. Vozes levantadas, tons urgentes. Todo o comportamento de Sebastian mudou em um instante de gentil para autoritário. Fique aqui, ele ordenou, já se movendo em direção à perturbação. Mas eu não podia apenas ficar parada lá. Eu seguia a uma distância, chegando a tempo de ver Marcos e vários outros reunidos ao redor de uma jovem mulher que eu não tinha conhecido. Ela estava chorando, suas mãos tremendo enquanto ela tentava explicar algo. Alguém estava vigiando o perímetro. Marcos relatou a Sebastian. Nena os viu enquanto estava indo para casa. Cheiro masculino não familiar. Ele correu quando ela chamou. Gelo inundou minhas veias. Não, era muito cedo. Ele não poderia ter me encontrado ainda. Descrição. A voz de Sebastian era cortada, autoritária, alto, cabelo escuro. Movia-se como um lutador treinado. Nena conseguiu entre soluços. Ele estava perto da fronteira sul, perto das novas cabanas, perto da minha cabana. O mundo inclinou, e eu agarrei uma árvore próxima para me firmar. Os olhos de Sebastian encontraram os meus através da multidão, e eu vi o momento exato em que a compreensão se encaixou. Charlotte. Ele atravessou até mim em 3 longos passos. Isso está conectado a você? Eu não conseguia falar, não conseguia respirar. Tudo o que eu podia fazer era assentir. A mandíbula de Sebastian apertou, mas sua voz permaneceu calma. Marcos, dobre as patrulhas do perímetro. Eu quero lobos na fronteira sul a cada hora. Ninguém entra neste território sem o meu conhecimento. Ele se virou para mim. Você não vai voltar para sua cabana esta noite. Mas isso não é um pedido. Sua mão pousou no meu ombro, firme e aterradora. Você ficará na minha casa onde eu posso te proteger, e então você vai me contar tudo. Medo e alívio guerreavam dentro de mim. Eu tinha passado tanto tempo me escondendo, tão determinada a lidar com isso sozinha. Mas a presença de Sebastian era sólida ao meu lado, inamovível como pedra. Ele vai te matar se você ficar no caminho dele, eu sussurrei. Algo perigoso brilhou nos olhos de Sebastian. Ele pode tentar. A caminhada de volta para a casa dele parecia surreal. Edna apareceu com minha bolsa de pernoite. Aparentemente, ela tinha antecipado isso antes de mim. Owen e Jade nos flanquearam como guardas, embora Sebastian tivesse garantido a eles que não era necessário. Sua casa era maior por dentro do que eu esperava. Pisos de madeira quente, móveis confortáveis que pareciam habitados em vez de decorativos, estantes lotadas com volumes sobre tudo, desde história da alcateia à poesia.
Um fogo crepitava em uma lareira de pedra grande o suficiente para se ficar de pé. Quarto de hóspedes é no andar de cima, segunda porta à direita. Sebastian disse que há um banheiro anexo. Leve o tempo que precisar. Eu farei chá. Chá? Como se esta fosse uma noite normal. Como se meu passado não tivesse acabado de colidir com meu presente com a força de um trem de carga. Mas eu fiz como ele sugeriu, subindo escadas com pernas que pareciam desconectadas do meu corpo. O quarto de hóspedes era simplesmente mobiliado, mas confortável. Uma cama grande com uma colcha grossa. Mais estantes. Uma janela que dava para a floresta. Eu afundei na beirada da cama e me deixei tremer. Ele tinha me encontrado. Apesar de tudo, mudando meu nome, não deixando nenhuma informação de encaminhamento, escolhendo uma alcateia tão pequena e remota que mal aparecia na maioria dos mapas. Ele tinha me encontrado. Uma batida na porta me fez pular. Charlotte, posso entrar? Sebastian entrou, carregando 2 canecas de chá que cheiravam a camomila e mel. Ele me entregou uma, então se acomodou em uma poltrona perto da janela, me dando espaço. O nome dele é Damien, eu disse, as palavras arranhando minha garganta como vidro quebrado. Ele era meu alfa, meu companheiro. A expressão de Sebastian escureceu, mas ele permaneceu em silêncio, me deixando falar no meu próprio ritmo. Começou lentamente, pequenas críticas, ciúmes, querendo saber onde eu estava a cada momento. Eu envolvi minhas mãos na caneca quente, me ancorando. No momento em que percebi o que estava acontecendo, eu estava presa. Ele tinha me isolado de todos. Convenceu a alcateia que eu era instável. Ninguém teria acreditado em mim se eu tentasse obter ajuda. Mas você saiu, Sebastian disse suavemente. Eu planejei por meses. Guardei dinheiro em segredo. Criei uma nova identidade. Saí no meio da noite enquanto ele estava fora a negócios da alcateia. Minha voz falhou. Eu pensei que tinha sido tão cuidadosa, mas ele tem recursos, conexões, e ele não gosta de perder o que ele considera dele. Você não é dele. As palavras carregavam certeza absoluta. Você nunca foi. Um verdadeiro laço de companheiro não funciona assim. É parceria, não posse. Eu olhei para ele através de lágrimas que eu não podia mais conter. Como você sabe que estou dizendo a verdade? Pelo que você sabe, eu sou a instável. Foi isso que todos na minha velha alcateia pensaram. Sebastian colocou seu chá e se inclinou para a frente, cotovelos nos joelhos. Porque eu já vi instabilidade real, Charlotte. Eu já vi manipulação e abuso. E eu sei a diferença entre alguém que é perigoso e alguém que foi ensinado a acreditar que é inútil. Seus olhos prenderam os meus. Você não é instável. Você está sobrevivendo. Há uma diferença. Algo se abriu dentro de mim. Uma represa que eu tinha construído tijolo por tijolo cuidadoso, agora desmoronando sob o peso da crença dele em mim. E se ele não parar? Eu sussurrei. E se ele continuar vindo até alguém se machucar? Então eu lidarei com isso. A voz de Sebastian carregava o anel de um juramento. Você tem minha proteção, Charlotte. Minha palavra como alfa. Damien pode vir se ele quiser, mas ele vai descobrir que Crescent Ridge não é o alvo fácil que ele está esperando. Eu queria acreditar nele. Deus, como eu queria acreditar que alguém poderia realmente se interpor entre mim e o pesadelo do qual eu estava fugindo. Mas a crença era um luxo que eu tinha aprendido a viver sem. Lá fora, a noite tinha caído completamente. Através da janela, eu podia ver luzes de outras cabanas. Meus vizinhos vivendo suas vidas pacíficas. Amanhã, eu descobriria os próximos passos. Amanhã, eu decidiria se fugiria novamente ou confiaria na proteção de um alfa que eu mal conhecia. Esta noite, eu me deixei sentir segura pela primeira vez em anos. Mesmo que fosse apenas uma ilusão, mesmo que não pudesse possivelmente durar, eu acordei com a luz do sol entrando pelas janelas não familiares e o cheiro de café subindo do andar de baixo. Por um momento desorientado, eu não conseguia lembrar onde eu estava.
Então tudo da noite anterior voltou correndo. Damien, o estranho na fronteira, a promessa de proteção de Sebastian. Eu me vesti rapidamente com as roupas de ontem, penteando com os dedos meu cabelo loiro em alguma semelhança de ordem antes de me aventurar no andar de baixo. Sebastian estava na cozinha lendo algo no seu telefone enquanto o café era preparado. Ele tinha trocado para jeans novos e uma camisa azul escura que fazia seus olhos parecerem ainda mais cinzentos. Bom dia, ele disse, levantando os olhos. Há café, e eu posso fazer o café da manhã se você estiver com fome. A domesticidade disso parecia chocante. Eu provavelmente deveria voltar para minha cabana. Eu tenho coisas para fazer. Marcos está lá agora, verificando o perímetro e instalando melhores fechaduras. Sebastian despejou o café em 2 canecas sem perguntar se eu queria. Você não vai a lugar nenhum sozinha até sabermos mais sobre quem estava observando na noite passada. Eu me arrepiei com o comando em seu tom. Mesmo enquanto eu o reconhecia como preocupação, eu não posso simplesmente me esconder aqui para sempre. Eu não estou pedindo para você se esconder. Estou pedindo para você ser inteligente. Ele deslizou uma caneca pelo balcão até mim. Eden está organizando uma rotação. Membros da alcateia que andarão com você se você precisar ir a qualquer lugar. Pense neles como amigos, não guardas. Amigos que por acaso estão monitorando cada um dos meus movimentos. Amigos que se importam com a sua segurança. Sua expressão suavizou. Charlotte, eu sei que isso parece que sua liberdade está sendo restrita. Mas agora a cautela não é fraqueza. É sobrevivência. Eu envolvi minhas mãos na caneca quente, odiando que ele estivesse certo. Quanto tempo? Enquanto demorar para proteger o território e descobrir o próximo movimento de Damien. Sebastian se encostou no balcão, me estudando. Me conte sobre ele, não o abuso. Eu sei que é doloroso, mas taticamente, como ele pensa? O que o motiva? A pergunta me surpreendeu. A maioria das pessoas queria os detalhes horríveis ou nada. Mas Sebastian estava abordando isso como um jogo de xadrez, tentando entender seu oponente. Ele é metódico, eu disse lentamente. Paciente. Ele não vai se apressar a menos que tenha certeza da vitória. E ele é orgulhoso. Me perder teria sido uma humilhação pública em sua alcateia. Ele não pode permitir isso. Então, isso não é apenas sobre te trazer de volta. É sobre salvar a face. Tudo com Damien é sobre imagem, poder, controle. Eu dei um gole de café, grata por ter algo para fazer com minhas mãos. Ele terá contado à sua alcateia alguma história que me torna a vilã. Provavelmente que eu era instável, que eu fugi em algum tipo de episódio, que ele está tentando me trazer para casa para o meu próprio bem. A mandíbula de Sebastian apertou. E se ele aparecer aqui com essa história, então você terá que decidir se acredita nele ou em mim. O velho medo voltou, frio e familiar. Ele é muito convincente, Charlotte. Sebastian esperou até que eu encontrasse seus olhos. Eu já tomei essa decisão na noite passada, quando vi como você reagiu à notícia de um intruso esta manhã. Quando eu te observei acordar procurando rotas de fuga antes mesmo de você abrir totalmente os olhos. Eu não preciso ouvir a versão dele dos eventos para saber quem está dizendo a verdade. Algo no meu peito afrouxou ligeiramente. Por que você está fazendo isso? Você mal me conhece. Porque é a coisa certa a fazer. Ele disse isso simplesmente como se fosse óbvio. E porque eu sei o que é viver sob o domínio de alguém que usa o poder como arma. Eu jurei quando me tornei alfa que Crescent Ridge seria diferente. Isso significa proteger aqueles que precisam, não importa o quão inconveniente ou perigoso. Antes que eu pudesse responder, o telefone dele zumbiu. Ele olhou para ele e sua expressão escureceu. Temos um problema. Meu estômago caiu. Que tipo de problema? Damien acabou de contatar o Conselho Regional da Alcateia. Ele registrou uma queixa formal alegando que estou abrigando uma companheira fugitiva
que é mentalmente instável e perigosa para si mesma e para os outros. A voz de Sebastian estava tensa com raiva contida. Ele está solicitando uma audiência do conselho para determinar seu status. O quarto girou. Não, ele não pode. Ele pode, e ele tem. O que significa que em 3 dias teremos representantes do conselho aqui para investigar. Sebastian colocou seu telefone com cuidado deliberado. Isso é realmente uma boa notícia. Como isso é possivelmente uma boa notícia? Porque força tudo para o aberto. Audiências do conselho têm regras, procedimentos. Damian não pode simplesmente te levar. Ele terá que provar suas alegações na frente de árbitros neutros. Os olhos de Sebastian brilharam com algo afiado e calculista e terá a oportunidade de provar que você partiu por sua própria vontade. Que seu tratamento com você constituiu motivos para a separação do vínculo. A esperança cintilou, perigosa e frágil. Podemos fazer isso? Provar isso? Você tem alguma evidência? Registros médicos? Testemunhas? Algo documentado? Eu balancei a cabeça miseravelmente. Ele era muito cuidadoso e ele tinha convencido a todos que eu era o problema. Até a curandeira da alcateia achava que minhas lesões eram auto-infligidas, acidentes causados pela minha suposta instabilidade. Sebastian ficou em silêncio por um momento, pensando. Então precisaremos construir um caso diferente. Testemunhas de caráter, documentação do seu comportamento aqui. Estável, racional, sem sinais da instabilidade que Damian alega, e precisaremos te preparar para o questionamento. O conselho vai querer ouvir seu testemunho diretamente. O pensamento de enfrentar Damian novamente, de ter que recontar tudo na frente de estranhos que talvez não acreditassem em mim, fez minha garganta se fechar com pânico. Ei! Sebastian se moveu ao redor do balcão, parando perto o suficiente para que eu pudesse sentir seu calor sem ser apertada. Você não estará sozinha nisso. Eu estarei lá. Eden, Marcos, todos que te conheceram ficarão com você, e o conselho pode ser burocrático, mas eles não são monstros. Eles vão ouvir. E se eles não acreditarem em mim? A pergunta saiu pequena, infantil. Então temos problemas maiores com o sistema do conselho do que eu pensava. A mão dele levantou, hesitou, então gentilmente apertou meu ombro. Mas eu não acho que chegará a isso. A verdade tem um peso, Charlotte. As pessoas podem senti-lo, mesmo quando não querem. Os próximos 3 dias passaram em um borrão de preparação. Sebastian trouxe uma advogada, uma mulher de olhos afiados chamada Victoria, que se especializava em lei da alcateia e disputas de laços de companheiros. Ela me interrogou por horas, fazendo anotações, construindo uma linha do tempo, identificando fraquezas na história de Damian. O maior erro dele foi alegar que você é perigosa para si mesma e para os outros. Victoria disse durante uma de nossas sessões. Porque você está aqui há quase uma semana agora e não houve um único incidente, nenhum comportamento errático, nenhuma violência, nada que apoiasse a narrativa dele. Enquanto isso, ele é quem está enviando pessoas para espionar nosso território, o que o faz parecer o agressor. Eden e Sarah, a curandeira da alcateia, documentaram tudo sobre meu tempo em Crescent Ridge. Meu comportamento calmo, minha disposição para integrar, a maneira como eu tinha ajudado Eden com seu jardim e ouvido pacientemente enquanto Sarah explicava os protocolos médicos da alcateia, pequenas coisas. Mas eles pintaram um quadro de alguém estável e racional. Marcos trabalhou com a segurança para garantir que a audiência seria segura. Um terreno neutro na casa da alcateia com guardas postados, protocolos de emergência em vigor. Damian não tentará nada estúpido com o conselho presente, ele me garantiu. Mas não estávamos arriscando. Durante tudo isso, Sebastian foi uma presença constante, não pairando, mas lá trabalhando em seu estudo enquanto eu praticava o testemunho com Victoria, aparecendo com comida quando eu esquecia de comer,
sugerindo caminhadas pelo território quando as paredes da cabana pareciam muito próximas. Em uma dessas caminhadas, 2 dias antes da audiência, acabamos em um riacho que corria pelo coração de Crescent Ridge. A água corria sobre pedras lisas, criando um som que era quase musical. Eu sentei em uma tora caída e Sebastian se acomodou ao meu lado. Me diga algo, ele disse depois de um tempo. Antes de Damian, como você era? A pergunta me pegou de surpresa. Eu não tenho certeza se lembro. Tente. Eu fechei meus olhos, alcançando além da dor e do medo a garota que eu tinha sido. Eu gostava de livros, antigos com capas gastas e páginas que cheiravam a baunilha. Eu queria ser professora, talvez trabalhar com crianças. Um sorriso triste tocou meus lábios. Eu ria facilmente. Confiava nas pessoas. Acreditava que o amor deveria fazer você se sentir segura, não assustada. Você pode ter isso novamente, Sebastian disse baixinho. Não a confiança ingênua. Você aprendeu melhor e isso é provavelmente sábio. Mas o resto disso, a alegria, os sonhos, eles não se foram, apenas enterrados. Como você sabe? Porque eu encontrei o meu novamente. Ele pegou uma pedra lisa, virando-a em suas mãos. Depois que meu pai morreu, eu ficava com raiva o tempo todo. Amargo. Eu não conseguia imaginar sentir mais nada. Mas lentamente, com ajuda, eu aprendi que curar não significa esquecer. Significa integrar a dor em quem você é sem deixar que ela te defina. Eu olhei para ele, realmente olhei, e vi as cicatrizes que ele carregava sob a superfície. Não físicas, mas do tipo que moldaram como você se movia pelo mundo. Você alguma vez desejou poder voltar, ser quem você era antes? Não. Sua resposta foi imediata, certa, porque aquela pessoa não teria a força para liderar esta alcateia. Não entenderia as pessoas que vêm aqui quebradas, procurando segurança. A dor tem um propósito, Charlotte. Ensina empatia, compaixão. A questão é se você deixa que ela te torne duro ou te ajuda a se tornar mais humano. Mais humano, eu repeti suavemente. Coisa estranha para um lobisomem aspirar. Ele riu, uma risada real que transformou seu rosto, geralmente sério. Ponto justo. Mais inteira então, mais você mesma. Nós sentamos em silêncio confortável, ouvindo o riacho e o vento nas árvores. Pela primeira vez desde que cheguei, senti algo além de medo ou exaustão. Algo que poderia ter sido paz. Sebastian, eu disse eventualmente, por que você está realmente fazendo isso? E não diga que é apenas dever ou a coisa certa. Isso é pessoal para você. Ele ficou quieto por tanto tempo que eu pensei que ele não responderia. Então, porque eu falhei com alguém uma vez, anos atrás, antes que eu entendesse totalmente os sinais. Um membro da alcateia, jovem mulher da sua idade, ela veio até mim dizendo que tinha medo de seu companheiro. Mas eu não agi rápido o suficiente. No momento em que eu agi, ele engoliu em seco. Ela não sobreviveu. E eu jurei que nunca deixaria isso acontecer novamente. Nunca duvidar. Nunca hesitar. Nunca falhar em proteger alguém pedindo ajuda. Lágrimas arderam nos meus olhos. Eu sinto muito. Não seja. Apenas sobreviva a isso. Construa uma vida aqui. É assim que você honra o que aconteceu com ela. Recusando-se a se tornar outra estatística. A manhã da audiência amanheceu fria e cinzenta, combinando com meu humor. Eu me vesti cuidadosamente com roupas que Victoria tinha me ajudado a escolher. Profissional, mas não severo. Arrumada sem parecer que eu estava me esforçando demais. O objetivo era parecer estável, credível, simpática. Eu parecia alguém brincando de se vestir na vida de um estranho. Sebastian bateu na porta da minha cabana precisamente às 9h. Ele se vestiu formalmente também. Calças escuras e uma camisa branca nítida que enfatizava sua autoridade natural. Pronta? Não. Mas eu suponho que isso não importa. Importa, ele disse seriamente. Mas eu tenho fé em você. Você é mais forte do que pensa.
O salão principal da Casa da Alcateia tinha sido convertido em uma sala de tribunal improvisada. 3 membros do conselho sentaram em uma longa mesa na frente. 2 homens e uma mulher, todos mais velhos, todos irradiando o tipo de poder que vinha de décadas de autoridade. Membros da alcateia preenchiam as cadeiras ao longo das paredes, uma demonstração de apoio que apertava minha garganta. E lá do lado oposto do quarto estava Damien. Ele parecia exatamente como eu lembrava. Alto e bonito, com cabelo escuro perfeitamente penteado e olhos da cor de âmbar. Ele usava uma expressão preocupada, a máscara de um companheiro preocupado, procurando seu amor perdido. Quando ele me viu, aqueles olhos se arregalaram com o que parecia alívio. Charlotte, ele disse avançando. Graças a Deus, eu estive tão preocupada. Isso é perto o suficiente. A voz de Sebastian estalou como um chicote e Damien parou. A audiência não começou. Não haverá contato entre as partes. A expressão de Damian mudou fracionalmente. Um flash de raiva antes que a máscara voltasse. Claro, Alpha Sebastian, eu entendo que você está apenas protegendo o que você acredita ser melhor. Mas eu espero que você entenda quando isso for resolvido. Que Charlotte precisa de ajuda, não de capacitação. Veremos o que o conselho determinar, Sebastian respondeu calmamente. A líder do conselho, uma mulher de cabelos prateados chamada Miriam, abriu a audiência. A próxima hora foi um borrão de declarações formais e procedimentos. Damien apresentou seu caso primeiro, sua voz cheia de preocupação dolorosa enquanto ele descrevia meu suposto declínio mental, meu comportamento errático, minha fuga à meia-noite que o deixou devastado e com medo pela minha segurança. Ele era convincente, horrivelmente, perigosamente convincente. Então foi minha vez. Eu fiquei de pé com pernas trêmulas e contei minha verdade. O isolamento, o controle, a maneira como ele tinha destruído sistematicamente minha confiança e conexões até que eu não tivesse nada além de medo. Eu mantive minha voz firme, meus fatos claros, minha emoção contida. Quando terminei, Miriam me estudou pensativamente. Estas são alegações sérias, senhorita Charlotte. Você tem alguma prova? Não, eu admiti. Ele era muito cuidadoso para isso. Então é a sua palavra contra a dele. Ela não soava antipática, apenas realista. Não exatamente. Sebastian interveio. Nós temos evidências de caráter. Múltiplos membros da alcateia que podem atestar a estabilidade e o comportamento racional de Charlotte durante seu tempo aqui. Temos documentação médica de nosso curandeiro mostrando nenhum sinal de doença mental ou instabilidade. E temos testemunhos sobre vigilância incomum em nosso território que começou pouco depois da chegada de Charlotte. A audiência continuou. Eden falou sobre minha bondade e utilidade. Sarah apresentou achados médicos. Marcos descreveu o intruso e as exigências agressivas de Damian. Durante tudo isso, eu observei a máscara de Damian começar a rachar. Isso é ridículo. Ele finalmente estalou. Ela é minha companheira. Eu tenho o direito. Você não tem direitos aqui. Miriam interrompeu friamente. Continue, Alpha Sebastian. E então Sebastian fez algo que eu não esperava. Ele olhou diretamente para Damien e disse, eu tenho uma pergunta para você. Se Charlotte é realmente instável e perigosa para si mesma, por que você não buscou intervenção do conselho meses atrás? Por que esperar até que ela fosse embora para de repente expressar essa preocupação? Damien vacilou. Eu estava tentando lidar com isso em particular, negócios da alcateia. Ou talvez, Sebastian continuou, sua voz mortalmente quieta. Não havia nada para lidar até que ela encontrasse a coragem de partir. E agora você está usando o sistema do conselho para continuar o mesmo padrão de controle e manipulação que você sempre empregou. O quarto ficou absolutamente silencioso. Miriam se inclinou para frente e disse, Sr. Damien, vou perguntar-lhe diretamente. Você alguma vez agrediu fisicamente a senhorita Charlotte? Claro que não, ele disse imediatamente.
muito rapidamente. Eu nunca faria. Então por que ela se encolhe quando você se move? Os olhos de Miriam eram afiados. Eu a observei durante toda esta audiência. Ela é composta, articulada, racional, até que você gesticule ou se levante. Então ela reage como alguém esperando violência. Esse tipo de resposta não se desenvolve do nada. O rosto de Damian corou. Ela está enganando todos vocês. Suficiente. A voz de Miriam carregava autoridade absoluta. Este conselho não encontra evidências da instabilidade alegada. Além disso, encontramos evidências significativas de um laço de companheiro hostil do qual a senhorita Charlotte estava certa em fugir. O laço é por meio deste declarado rompido. A senhorita Charlotte é livre para permanecer com Crescent Ridge sob a proteção do Alpha Sebastian. E você, Sr. Damian, está impedido de entrar neste território e de qualquer contato futuro com ela. A violação resultará em sanções do Conselho. O mundo inclinou. Livre. Eu estava livre. O rosto de Damian contorceu-se de raiva. Você não pode. Isto é, nós podemos e nós temos. Esta audiência está concluída. Miriam se levantou, sinalizando os outros membros do conselho. Alpha Sebastian, assegure que ele saia do seu território imediatamente. O que aconteceu em seguida ocorreu em segundos, mas pareceu câmera lenta. Damian avançou em minha direção, a fúria superando o senso. Sebastian moveu-se como escuridão líquida, interceptando-o, antes que ele tivesse cruzado metade da distância. Houve uma breve luta. Então Damian estava no chão com a mão de Sebastian em sua garganta. Toque nela, Sebastian disse suavemente, perigosamente, e as sanções do conselho serão a menor das suas preocupações. Marcos e outros 2 membros da alcateia arrastaram Damian para seus pés e o escoltaram para fora, suas ameaças e protestos sumindo enquanto o arrastavam em direção à fronteira do território. E eu fiquei lá tremendo, mal conseguindo acreditar que tinha acabado. As consequências da audiência foram estranhamente anticlimáticas. Os membros do conselho partiram com eficiência profissional, prometendo arquivar a documentação formal dentro da semana. Membros da alcateia me parabenizaram com toques gentis e sorrisos calorosos, mas eu mal conseguia processar suas palavras. Tudo parecia distante, abafado, como se eu estivesse debaixo d'água. Sebastian me guiou para fora da casa da alcateia com uma mão no meu cotovelo, firme e aterradora. Eden apareceu com meu casaco. Victoria apertou minha mão e prometeu enviar cópias de todos os documentos oficiais. E então, de repente, estávamos caminhando de volta pela floresta em direção às cabanas. Eu preciso sentar, eu disse quando chegamos ao riacho. Minhas pernas estavam tremendo, ameaçando ceder. Sebastian me ajudou a sentar na mesma tora caída em que tínhamos sentado dias antes. Ele se sentou ao meu lado, perto o suficiente para que nossos ombros se tocassem, e por vários minutos nós apenas sentamos lá, ouvindo a água correr sobre as pedras. Realmente acabou. Eu finalmente sussurrei. A parte legal? Sim, a decisão do conselho é vinculativa. Sebastian se virou para me olhar. Como você está se sentindo? Eu não sei. Eu envolvi meus braços em mim mesma. Eu pensei que me sentiria aliviada, feliz, mas eu apenas me sinto vazia. Isso é normal, ele disse gentilmente. Você tem corrido em adrenalina e medo por tanto tempo que agora que ele se foi, há apenas espaço. As emoções virão mais tarde, provavelmente quando você menos esperar por elas. Você já passou por algo assim? Não exatamente assim, mas eu tive momentos em que uma ameaça para a qual eu estava me preparando desapareceu de repente, e a ausência de perigo pareceu mais desorientadora do que sua presença. Ele pegou um galho, virando-o em seus dedos. Dê tempo a si mesma, Charlotte. A cura não é linear. Nós sentamos em silêncio até que o sol começou sua descida em direção ao horizonte, pintando o céu em tons de âmbar e rosa. Finalmente, Sebastian se levantou e me ofereceu sua mão. Venha, você não deveria estar sozinha esta noite.
De volta à casa dele, ele fez o jantar, enquanto eu me encolhia em seu sofá com um cobertor que Eden aparentemente havia deixado antes. A domesticidade disso era surreal. Um rei alfa cozinhando massa em sua cozinha, enquanto eu assistia ao fogo e tentava processar tudo o que tinha acontecido. Me conte sobre Crescent Ridge, eu disse quando ele trouxe 2 pratos. Como você construiu isso? Sebastian se acomodou na poltrona à minha frente, parecendo considerar a pergunta. Estava quebrado quando eu o herdei. Meu pai dirigia a alcateia como uma ditadura. Regras impostas através da violência. Lealdade exigida em vez de conquistada. Pessoas viviam com medo. Famílias partiam quando podiam. Na época em que eu o desafiei, estávamos com talvez 30 membros. O que te fez desafiá-lo? Ele matou alguém? A voz de Sebastian ficou sem emoção. E um ômega, que questionou uma de suas decisões na frente da alcateia, meu pai fez dele um exemplo. E eu percebi que se eu não agisse, eu me tornaria cúmplice de tudo o que ele estava fazendo. Eu larguei meu garfo, não mais com fome. Você estava com medo? Aterrorizado. Eu tinha 23 anos, mal treinado, e ele era um dos alfas mais poderosos da região. Todos esperavam que ele me destruísse. Um fantasma de sorriso tocou seus lábios. Mas a raiva é um motivador poderoso. E eu tinha passado toda a minha vida estudando-o, aprendendo suas fraquezas. Eu sabia exatamente onde golpear. E depois eu tive que convencer uma alcateia traumatizada de que nem todos os alfas eram como ele. Isso levou anos provando através de ações, não palavras, que eu falava sério sobre construir algo diferente. Ele gesticulou ao redor do quarto. Esta casa era dele. Eu quase a queimei. Mas Eden, ela foi uma das poucas que ficaram, me convenceu a mantê-la, a transformá-la em algo novo em vez de destruí-la. Ela disse que fugir do passado apenas lhe dá poder. Mulher inteligente, a mais inteligente. A expressão de Sebastian suavizou. Ela perdeu seu companheiro para a crueldade do meu pai. Tinha todos os motivos para partir, para me odiar por associação. Em vez disso, ela se tornou o coração da alcateia. Lembrou a todos o que estávamos lutando para construir. Eu pensei sobre a bondade de Eden, a maneira como ela tinha me recebido sem hesitação. Ela viu algo em você que valia a pena ficar. Ela viu potencial. Isso é diferente de valor. Ele encontrou meus olhos, mas talvez isso seja suficiente. Talvez sejamos todos apenas potencial esperando para ser realizado. Nas próximas semanas, comecei a me adaptar à vida em Crescent Ridge de uma forma que eu não tinha me permitido antes. A vigilância constante começou a diminuir. Comecei a aceitar convites, ajudando Eden com seu jardim, juntando-me a Sarah para expedições de coleta de ervas, até mesmo participando das corridas semanais da alcateia pela floresta. As corridas eram as mais difíceis. Mudar de forma sempre foi cheio de ansiedade para mim. Damien tinha usado minha forma de lobo como outro meio de controle, criticando tudo, desde meu tamanho até minha coloração. Mas correr com a alcateia Crescent Ridge era diferente. Nenhuma hierarquia além dos protocolos básicos de segurança, nenhum julgamento. Apenas a pura alegria do movimento e do luar e do pertencimento. Sebastian frequentemente corria ao meu lado, seu lobo, massivo e escuro contra minha forma menor e pálida. Ele nunca me apertou, nunca dominou, apenas manteve uma presença constante que me fez sentir segura o suficiente para me soltar completamente. Uma noite, cerca de 3 semanas após a audiência, havíamos percorrido mais longe do que o usual. A alcateia tinha se dividido em grupos menores, e de alguma forma Sebastian e eu acabamos sozinhos na fronteira norte do território. Nós voltamos para a forma humana, e eu me encontrei sentada em uma pedra, observando as estrelas aparecerem no céu escurecendo. Você está diferente ultimamente, Sebastian disse, encostado em uma árvore próxima. Ele tinha vestido os jeans que ele tinha amarrado em seu tornozelo antes de mudar,
mas permaneceu sem camisa, todo músculo magro e pele iluminada pela lua. Eu forcei meus olhos de volta para as estrelas. Diferente como? Mais leve, menos como se você estivesse carregando o peso do mundo. Ele se moveu para mais perto, se acomodando na pedra ao meu lado. É bom ver. Eu me sinto diferente, eu admiti. Como se eu estivesse lembrando quem eu deveria ser. Isso faz sentido? Sentido perfeito. Nós sentamos em silêncio confortável, do tipo que só acontece quando você está verdadeiramente à vontade com alguém. O ar da noite estava fresco, mas não frio, carregando o cheiro de pinho e terra e a promessa distante de chuva. Charlotte, Sebastian disse eventualmente, sua voz mais baixa. Posso te perguntar algo pessoal? Meu batimento cardíaco acelerou, mas não com medo. Ok, o laço de companheiro com Damien. Você realmente sentiu isso ou foi algo que ele te convenceu que existia? A pergunta me surpreendeu. Eu não tenho certeza. Eu pensei que sentia algo no início. Atração, conexão, mas olhando para trás, eu não sei se aquilo era um laço real ou apenas sentimentos normais que ele explorou. Laços podem ser forçados, Sebastian disse cuidadosamente. Através de manipulação, através de meios mágicos, laços de companheiros reais, verdadeiros. Eles devem parecer como voltar para casa, como encontrar uma parte de si mesmo que você não sabia que estava faltando. Você já sentiu isso? Não. Ele se virou para me olhar, e mesmo na luz fraca eu podia ver a intensidade em seus olhos. Não até recentemente. O ar entre nós mudou, carregado com algo elétrico e aterrorizante e impossivelmente certo. Eu deveria ter me afastado. Deveria ter me lembrado que eu não estava pronta. A confiança levou tempo. Em vez disso, eu me inclinei mais perto. Sebastian, você não tem que dizer nada. Ele interrompeu gentilmente. Eu não estou pedindo nada, Charlotte. Eu só precisava que você soubesse. O que quer que você sinta ou não sinta, o ritmo que você precisar, eu estou aqui. Sem pressão, sem expectativas. Mas eu senti algo. Tinha estado sentindo por semanas. Talvez daquele primeiro momento na floresta, quando ele tinha olhado para mim e de alguma forma visto além de todas as minhas defesas para a pessoa por baixo. Eu estou com medo. Eu sussurrei. Eu sei. Não de você. Disso de querer algo novamente depois que eu pensei que nunca mais seria capaz. Isso é compreensível. Ele levantou uma mão lentamente, telegrafando o movimento, e gentilmente colocou uma mecha de cabelo loiro atrás da minha orelha. Mas, Charlotte, ter medo não significa que você não está pronta. Às vezes, apenas significa que algo importa o suficiente para arriscar o medo. Sua mão demorou perto do meu rosto e eu me encontrei me inclinando para o toque. Não era nada como o agarre possessivo de Damien. Isso era pergunta e resposta, convite em vez de demanda. E se eu quebrar? As palavras saíram quebradas elas mesmas. E se eu não puder ser o que você precisa? Então nós vamos descobrir isso juntos. O polegar de Sebastian traçou-me amassando o rosto com gentileza devastadora. Eu não estou te pedindo para ser nada além de você mesma. Charlotte, a verdadeira você, não alguma performance ou máscara, apenas você. Eu fechei a distância entre nós, pressionando minha testa contra a dele. Nós ficamos assim, respirando o mesmo ar, existindo em um momento que parecia suspenso, fora do tempo. Eu não sei como fazer isso, eu admiti. Nem eu. Não realmente. Ele se afastou o suficiente para encontrar meus olhos. Mas talvez esteja tudo bem. Talvez possamos descobrir enquanto vamos. A chuva que tinha estado ameaçando finalmente chegou. Gotas gordas que rapidamente se tornaram uma chuva torrencial. Nós corremos de volta em direção às cabanas, rindo, completamente encharcados em minutos. Quando chegamos à casa de Sebastian, ele pegou toalhas enquanto eu estava pingando no seu capacho. Você deveria ficar, ele disse me entregando uma toalha.
O quarto de hóspedes, quero dizer. Está tarde e a chuva, Sebastian. Eu o interrompi, o que era cativante vindo de alguém geralmente tão composto. Eu gostaria de ficar. Algo em sua expressão mudou. Esperança misturada com contenção cuidadosa. Ok, bom, eu farei chá. Você sempre faz chá quando está nervoso, eu observei. Eu sou um rei alfa que controla um território inteiro e você me deixa nervoso. Ele admitiu com um sorriso autodepreciativo. Me processe, eu ri, realmente ri. E o som parecia estranho e maravilhoso na minha garganta. Quando foi a última vez que eu tinha rido assim? Antes de Damien, certamente talvez antes de eu tê-lo conhecido. Nós acabamos no sofá novamente, chá esfriando enquanto falávamos sobre tudo e nada. Sebastian me contou sobre seus planos para expandir o território da Alcateia, seus sonhos de construir uma escola que pudesse servir a várias alcateias vizinhas. Eu contei a ele sobre meu amor por livros antigos, meu sonho meio esquecido de ensinar. Você poderia fazer isso aqui? Ele disse. Ensinar. Temos crianças que precisam de educação, e Sara tem dirigido a escola sozinha. Ela adoraria a ajuda. Eu não tenho credenciais. Você tem paixão e conhecimento e paciência. O resto pode ser resolvido. Ele se aproximou, seu braço apoiado nas costas do sofá atrás de mim. Você não tem que decidir agora. Apenas considere. Considere ficar, realmente ficar, não apenas se escondendo. Eu não estou mais me escondendo, eu disse suavemente. Isso acabou quando Damien partiu. Então o que você está fazendo? Eu pensei sobre isso, tentando articular a mudança que tinha estado acontecendo dentro de mim. Vivendo, eu acho. Realmente vivendo em vez de apenas sobreviver. Bom, seus dedos encontraram os meus, entrelaçando-se com cuidadosa deliberação. Porque você merece viver, Charlotte, plenamente, alegremente, sem constantemente olhar por cima do ombro. Nós adormecemos lá no sofá, emaranhados juntos sob um cobertor. A chuva batucando no telhado como uma canção de ninar. Quando acordei perto do amanhecer, encontrei Sebastian me observando com uma expressão tão terna que fez meu peito doer. Oi, eu sussurrei. Oi. Ele afastou o cabelo do meu rosto. Dormiu bem? Melhor do que em anos. Eu também. O momento se estendeu, frágil e perfeito. Lá fora, pássaros estavam começando suas canções matinais. Dentro, algo novo estava começando também. Algo que parecia esperança criando raízes. As semanas seguintes caíram em um padrão que parecia perigosamente perto da felicidade. Comecei a ajudar Sara na escola 3 dias por semana, descobrindo que tinha uma afinidade natural com as crianças. Eles não se importavam com meu passado ou minhas cicatrizes. Eles só queriam alguém que ouvisse e tornasse o aprendizado divertido. Sebastian e eu nos aproximamos de maneiras incrementais. Refeições compartilhadas tornaram-se rotina. Café da manhã em sua varanda se transformou em longas conversas que duravam até o almoço. Reuniões da Alcateia, onde eu comecei a oferecer opiniões, encontrando minha voz. Eden observava nosso relacionamento em desenvolvimento com deleite mal disfarçado. Eu sabia, ela disse uma tarde enquanto capinávamos seu jardim. Do momento em que ele te viu, eu soube. Soube o quê? Que você era a companheira dele. A verdadeira. Ela sentou-se sobre os calcanhares, limpando a sujeira das mãos. Eu conheço Sebastian há 8 anos, Charlotte Mine. Eu nunca o vi olhar para ninguém da maneira como ele olha para você. Isso me assusta, eu admiti. O quanto eu sinto como isso aconteceu rapidamente. O amor não segue cronogramas, Eden disse gentilmente. Ele apenas é. A questão é se você é corajosa o suficiente para aceitá-lo. Naquela noite, Sebastian apareceu em minha cabana com uma energia nervosa que eu nunca tinha visto nele antes. Ande comigo. Acabamos de volta no riacho, nosso lugar como tinha se tornado. O sol estava se pondo, pintando tudo de dourado. Eu preciso te dizer algo, Sebastian disse andando pela beira da água. E eu não quero que você se sinta pressionada.
Mas eu também não consigo mais guardar isso dentro. Meu coração disparou. Ok, ele parou, virou para me encarar totalmente. Você é minha companheira, Charlotte, minha verdadeira companheira. Eu sabia desde aquele primeiro dia na floresta, mas eu não queria te contar porque você tinha acabado de escapar de um laço e eu não queria te prender em outro. Mas o conselho estará realizando a reunião anual dos alfas no próximo mês. E há expectativas, política, e eu preciso que você saiba onde eu estou antes que tudo isso importe. Eu o encarei processando. Você sabe, há semanas desde o começo. Eu sinto muito por não ter dito nada antes. Eu apenas Sebastian. Eu fechei a distância entre nós. Eu também soube. Talvez não tão claramente, não com instintos de alfa, mas eu senti. Sinto isso toda vez que você está perto. Sua respiração engatou. Você sente? Em vez de responder com palavras, eu o beijei. Não era nada como os beijos que Damian tinha tomado. Aqueles tinham sido sobre poder e posse. Isso era escolha e presente e promessa tudo de uma vez. Os braços de Sebastian me envolveram cuidadosamente, segurando-me como algo precioso. Quando finalmente nos separamos, ambos sem fôlego, ele encostou a testa na minha. Eu te amo, ele disse simplesmente, completamente, aterrorizantemente. E eu passarei cada dia provando que o amor não precisa machucar, que ele pode ser seguro e alegre e livre. Lágrimas escorreram pelo meu rosto, mas pela primeira vez elas eram felizes. Eu também te amo. Eu não pensei que poderia dizer aquelas palavras novamente, mas eu digo, eu te amo. Nós ficamos ali enquanto a noite caía ao nosso redor, envolvidos um no outro, e a promessa de algo bonito finalmente começando. A reunião dos alfas foi realizada em território neutro, uma propriedade extensa que tinha servido como local de encontro para líderes de Alcateia por mais de um século. Sebastian e eu chegamos em uma manhã fresca de outono, as árvores em chamas com vermelho e dourado, meu estômago retorcido de nervos. Você não precisa vir a nenhuma das sessões formais, Sebastian disse enquanto subíamos a longa entrada. Você pode ficar em nossos quartos, explorar os jardins, o que quer que te deixe confortável. Não, eu endireitei meus ombros, alisando o vestido verde escuro que Eden tinha me ajudado a escolher. Eu sou sua companheira. Eu deveria estar lá. A mão dele encontrou a minha. Apertou gentilmente. Só se você estiver pronta. Não há vergonha em levar tempo, mas eu estava pronta. Ou pelo menos eu estava pronta para tentar. A propriedade já estava agitada com a atividade. Alfas de toda a região haviam se reunido juntamente com seus companheiros, betas e membros-chave da alcateia. Eu reconheci alguns rostos da audiência do conselho. Miriam estava lá junto com vários outros oficiais. E então eu vi outros que eu não conhecia, lobos poderosos que se viraram para nos avaliar enquanto entrávamos. A presença de Sebastian ao meu lado era firme, aterradora. Ele me apresentou a alfa após alfa, nunca com desculpas ou explicações, simplesmente como Charlotte, minha companheira. Alguns receberam a notícia com calorosas felicitações, outros com ceticismo mal disfarçado. Uma ômega adjacente humana chegou a um dos alfas mais fortes da região, levantou sobrancelhas. Eu mantive minha cabeça erguida e encontrei cada olhar com a força silenciosa que eu tinha estado reconstruindo. A primeira sessão formal foi um pesadelo político. Discussões de disputas territoriais, acordos comerciais, alianças de alcateias. Eu sentei ao lado de Sebastian, fazendo anotações mentais, ocasionalmente me inclinando para sussurrar observações. Ele valorizava minha contribuição, eu tinha aprendido, achava minha perspectiva externa útil. Durante um intervalo, eu me desculpei para encontrar o banheiro. A propriedade era um labirinto de corredores, e eu me perdi 2 vezes antes de finalmente encontrar o que eu estava procurando. No meu caminho de volta, eu ouvi vozes de uma porta aberta, uma sala de estar privada onde vários alfas tinham se reunido. Sebastian amoleceu,
Uma voz disse, grossa com desdém, acolhendo uma ômega fugitiva, fazendo dela sua companheira. Ela é um passivo. Eu ouvi que ela é instável. Outro adicionou que o alfa anterior dela teve que registrar queixas no conselho e Sebastian a defendeu. Uma terceira voz, feminina desta vez, foi contra outro alfa por algum dano. Pequena ômega é abaixo dele. Eu deveria ter continuado andando. Deveria ter ignorado-os. Mas algo em mim tinha mudado durante meu tempo em Crescent Ridge. Eu tinha encontrado minha voz e estava aprendendo a usá-la. Eu entrei na soleira da porta. Danificada. Sim, pouco debatível. Mas eu estou parada bem aqui. Então, se você vai me insultar, pelo menos tenha a coragem de fazê-lo na minha cara. Os 3 alfas, 2 homens e uma mulher que eu não reconhecia, se viraram para me encarar. A mulher se recuperou primeiro, seu sorriso afiado. Estávamos simplesmente preocupados com o julgamento do Alfa Sebastian. Estavam. Eu entrei totalmente no quarto, canalizando cada lição que Sebastian havia me ensinado sobre presença e poder. Porque soava mais como fofoca e preconceito. Meu alfa anterior era abusivo. O conselho investigou e decidiu a meu favor. Esses são fatos. O que vocês estão espalhando são mentiras. Você tem coragem, um dos homens disse de pé. Ele era massivo, facilmente o dobro do meu tamanho, falando com seus superiores daquela maneira. Meus superiores? Eu mantive minha posição mesmo com meu coração acelerado. Vocês podem ser alfas, mas isso não os torna melhores do que ninguém. Isso os torna líderes. Ou pelo menos deveria. Líderes que espalham rumores sobre sobreviventes de abuso não são melhores. Eles são apenas cruéis. Suficiente. A voz de Sebastian cortou a tensão como uma lâmina. Ele apareceu atrás de mim, uma mão pousando protetoramente no meu ombro. Charlotte fala a verdade. Talvez você devesse examinar porque isso te deixa desconfortável. O rosto do alfa massivo corou vermelho. Sebastian, certamente você não. Eu não tolero desrespeito para com minha companheira. Não importa quem o ofereça. O tom de Sebastian poderia ter congelado o fogo. Charlotte sobreviveu ao que teria quebrado lobos mais fracos. Ela se reconstruiu do nada. Isso não é dano. Isso é força. Se você não consegue ver isso, o problema não é com ela. A alfa feminina teve a graça de parecer ligeiramente envergonhada. Não pretendíamos ofender. E ainda assim, a ofensa foi dada. Sebastian me guiou para fora do quarto, sua mão nunca deixando meu ombro. Uma vez que estávamos sozinhos no corredor, ele se virou para me encarar. Você está bem? Eu estou bem. E surpreendentemente eu estava. Eu me defendi. Você defendeu. Orgulho brilhava em seus olhos. Você foi magnífica. Eu estava aterrorizada. Bravura não é a ausência de medo, Charlotte. É agir apesar dele. Ele acariciou meu rosto gentilmente. Você continuou a me surpreender. O resto da reunião passou em um borrão de reuniões e eventos sociais. Alguns lobos permaneceram céticos quanto ao nosso laço, mas outros, particularmente aqueles que tinham testemunhado meu confronto com os 3 alfas, começaram a me tratar com respeito. Miriam fez questão de falar comigo, compartilhando sua própria história de sobreviver a um primeiro companheiro difícil antes de encontrar a felicidade mais tarde na vida. Você é boa para ele, ela me disse durante um momento tranquilo no terraço da propriedade. Sebastian precisava de alguém que pudesse igualar sua força sem competir com ela. Alguém que entende o peso do poder porque sobreviveu ao seu uso indevido. Eu ainda estou aprendendo, eu admiti. Todos nós estamos. Esse é o segredo que eles não te contam. Ninguém realmente sabe o que está fazendo. Estamos todos apenas tentando o nosso melhor e esperando que seja suficiente. Na nossa última noite na reunião, Sebastian e eu escapamos das multidões e encontramos um jardim tranquilo atrás da propriedade. Luzes de fada tinham sido penduradas entre as árvores, criando um dossel de estrelas.
Dance comigo, Sebastian disse, me puxando para perto mesmo sem música. Nós balançamos juntos no silêncio, e eu percebi que era assim que o lar parecia. Não um lugar, mas uma pessoa, uma escolha, um compromisso de construir algo novo das cinzas do que tinha sido destruído. Case-se comigo, Sebastian sussurrou contra meu cabelo. Eu me afastei para olhá-lo, certa de que tinha ouvido mal. O quê? Case-se comigo, se ligue a mim oficialmente na frente da alcateia e do conselho e de todos. Não porque temos que. O que mais porque eu quero que o mundo saiba que você é minha e eu sou seu. Ele sorriu, vulnerável e esperançoso. A menos que seja muito cedo, eu não quero pressionar. Sim. A palavra saiu clara e forte. Sim, Sebastian, eu me casarei com você. Seu beijo foi resposta e celebração e promessa. Quando finalmente nos separamos, ambos sem fôlego, ele produziu uma pequena caixa de veludo do seu bolso. Eu tenho carregado isso por uma semana, ele admitiu, abrindo-o para revelar uma simples aliança de prata com uma pequena pedra azul. Não é elaborado, mas é perfeito. Eu estendi minha mão e ele deslizou o anel no meu dedo. Serviu como se tivesse sido feito para mim. Nós voltamos para Crescent Ridge 3 dias depois para encontrar a alcateia tinha organizado uma celebração de boas-vindas. A praça principal estava decorada com lanternas e flores, mesas carregadas de comida, crianças correndo selvagens com excitação. Eden me puxou para um abraço esmagador no momento em que chegamos. Eu ouvi. Parabéns! Notícias viajam rápido. Telepatia de lobo é basicamente fofoca em velocidade sobrenatural. Ela riu, então deu um passo para trás para olhar o anel. Oh, Charlotte, eu estou tão feliz por vocês dois. A celebração durou pela noite. Membros da alcateia nos parabenizaram, compartilharam histórias, ofereceram conselhos, tanto úteis quanto ridículos. Sarah nos presenteou com uma colcha bordada à mão, em que ela tinha estado trabalhando em segredo. Owen organizou uma serenata improvisada que era mais entusiasta do que melódica. Marcos fez um discurso formal sobre laços de alcateia e novos começos que deixou metade da multidão em lágrimas. Eu estava ao lado de Sebastian, com o braço dele ao redor da minha cintura, e sentia as peças quebradas dentro de mim, finalmente se encaixando. Não apagadas, as cicatrizes ainda estavam lá. Sempre estariam lá, mas integradas. Parte da minha história em vez de a história inteira. Obrigado, eu sussurrei para Sebastian durante um momento tranquilo. Pelo quê? Por me ver, a mim real e amá-la de qualquer forma. Não de qualquer forma, ele corrigiu gentilmente, por causa dela. Cada parte, cada cicatriz, cada momento de força que foi preciso para sobreviver. Essa é quem eu amo, Charlotte. Não alguma versão idealizada. O casamento foi realizado um mês depois, na primeira neve do inverno. A casa da alcateia tinha sido transformada em algo mágico. Ramos de sempre-vivas e flores brancas, velas lançando luz quente sobre tudo. Eu vesti um vestido branco simples que Sarah tinha me ajudado a alterar, meu cabelo loiro solto pelas minhas costas. Eden me levou pelo corredor, sua mão firme na minha. Sebastian esperava na frente, bonito em um terno escuro, seus olhos brilhantes de emoção. A cerimônia em si foi uma mistura de tradições humanas e de lobos. Trocamos votos que nós mesmos tínhamos escrito, promessas de parceria e respeito, de ficar juntos através do que viesse. As testemunhas da alcateia testemunharam nosso laço, falando das maneiras como cada um de nós tinha crescido e mudado. Quando chegou a hora de selar o laço oficialmente, Sebastian segurou minhas mãos e falou as palavras antigas que nos ligariam em todos os níveis: físico, emocional, espiritual. Eu as repeti de volta, sentindo a magia se instalar como um cobertor quente. Eu te amo, ele disse. Simples e verdadeiro. Eu te amo, eu respondi. Nosso beijo foi testemunhado por toda a alcateia, celebrado com uivos que ecoaram pela floresta.
Enquanto caminhávamos de volta pelo corredor juntos, eu avistei rostos que eu tinha vindo a conhecer e amar. Eden chorando lágrimas de felicidade, Owen sorrindo amplamente, Marcos de pé orgulhoso, Sara radiante de alegria. Esta era minha alcateia agora, minha família, meu lar. A recepção foi alta e alegre, cheia de dança e risadas e celebração. Em um ponto, Sebastian me levou para a pista de dança para uma música lenta. E nós balançamos juntos como tínhamos feito naquele jardim semanas antes. Algum arrependimento? Ele perguntou baixinho. Eu pensei sobre a pergunta seriamente sobre tudo o que eu tinha passado, tudo o que eu tinha sobrevivido, todas as escolhas que tinham me levado a este momento. Nenhum único, eu disse, querendo dizer isso. Cada coisa terrível que eu sobrevivi me trouxe aqui para você para isso. E eu não trocaria isso por nada, nem mesmo para apagar a dor. Especialmente não para apagar a dor. Me fez quem eu sou. Alguém forte o suficiente para aceitar o amor. Alguém corajoso o suficiente para acreditar na felicidade novamente. Sebastian me puxou para mais perto e eu apoiei minha cabeça contra o peito dele, ouvindo o ritmo constante do seu batimento cardíaco. Ao nosso redor, nossa alcateia celebrava. Nosso futuro se estendia à frente, desconhecido, mas não mais assustador. Porque eu tinha aprendido algo crucial durante meu tempo em Crescent Ridge. LAR não era sobre a ausência de medo ou dor. Era sobre ter pessoas que estavam com você através disso, que viam suas cicatrizes e as chamavam de bonitas, que acreditavam em sua força, mesmo quando você mesma tinha esquecido. Semanas viraram meses. O inverno deu lugar à primavera. Eu me estabeleci totalmente no meu papel como Luna, trabalhando ao lado de Sebastian para fortalecer e crescer a alcateia. A escola expandiu sob minha orientação, trazendo alunos de territórios vizinhos. Eu tinha encontrado minha vocação em ensinar e ajudar jovens lobos a entender seu valor e potencial. Eden se tornou minha amiga mais próxima, a irmã que eu nunca tive. Sara me ensinou artes de cura, tanto físicas quanto espirituais. Marcos e eu desenvolvemos um relacionamento caloroso, parecido com irmãos, construído em respeito mútuo e trocadilhos terríveis. A vida não era perfeita. Eu ainda tinha pesadelos às vezes, acordando em pânico até que os braços de Sebastian me lembrassem onde eu estava. Eu ainda lutava com multidões e toques inesperados. Mas essas coisas eram gerenciáveis agora, não mais me definindo. Uma noite, quase um ano depois que eu tinha chegado pela primeira vez a Crescent Ridge, Sebastian e eu sentamos na varanda da nossa casa. Ele tinha insistido que construíssemos algo novo juntos em vez de viver em sua casa de família com suas memórias complicadas. O sol estava se pondo, pintando o céu em cores brilhantes. Eu tenho algo para te dizer, eu disse, excitação nervosa flutuando no meu peito. Sebastian se virou para mim imediatamente atento. O que é? Estou grávida. As palavras pairaram no ar por um batimento cardíaco. Então o rosto de Sebastian se transformou de alegria, tão pura que me tirou o fôlego. Ele me puxou para perto, cuidadoso e gentil, pressionando beijos em meu cabelo, minha testa, meus lábios. Sério? Sua voz estava embargada de emoção. Sério? Sara confirmou isso esta manhã. Eu ri através de lágrimas felizes. Nós vamos ser pais. Eu te amo, ele disse ferozmente. Ambos vocês, todos nós, esta família que estamos construindo. Eu te amo, eu também. Eu me enrolei em seu abraço, segura e inteira, e finalmente, verdadeiramente em casa. O passado não podia ser mudado. As cicatrizes que eu carregava nunca desapareceriam completamente, mas elas eram parte de mim agora, tecidas na tapeçaria de quem eu tinha me tornado. Alguém que tinha sobrevivido à escuridão e escolhido a luz. Alguém que tinha perdido tudo e construído algo bonito das ruínas. Eu tinha vindo para Crescent Ridge para me esconder do meu passado. Em vez disso, eu tinha encontrado meu futuro, e era mais do que eu jamais ousara